Olá, de volta aqui com a cobertura especial do Fórum E-Commerce Brasil, edição de 2022. Cobertura feita diretamente aqui de um estúdio montado pela Infracommerce e pela Mercado e Consumo dentro da feira, que voltou a ser presencial neste ano. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da Mercado e Consumo. Obrigada por estar acompanhando a gente aqui nessa jornada de conhecimento. E tenho aqui agora dois convidados. Um deles, Theo Vieira, diretor de e-commerce da Mondelez. Bem-vindo, Theo. Olá, obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. E o Matheus Almeida, diretor de e-commerce B2B da Infracommerce. Bem-vindo, Matheus. Obrigado pela oportunidade. Vamos ter um bom papo aqui hoje. Vamos ter um ótimo papo, a gente vai falar de transformação digital, mas não exatamente sobre esse tema especificamente, né? Não só sobre isso. Transformação digital, na verdade, quer dizer muita coisa, e a gente já falou muito desse assunto, tem falado muito desse assunto, especialmente nos últimos 2 anos. Mas como as empresas têm feito, como algumas empresas, na verdade, né, têm feito, para levar essa transformação digital para outros públicos? A gente tem aqui um case muito bacana, que é o da Mondelez, justamente, que tem um marketplace próprio e está fazendo a venda diretamente da empresa, quer dizer, da Mondelez, da marca, para o público B2B. Quando a gente fala em comércio eletrônico, comércio virtual, a gente conhece muito aí o comércio B2C, né? Diretamente para o consumidor final. Para você ter uma ideia, hoje ele já representa 15% das vendas do varejo total. Mas quando a gente fala de B2B, esse índice é muito menor, não chega nem a 3%, 2,5% mais ou menos. Tem muito ainda a avançar e é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre o que uma empresa que está fazendo isso bem tem a ensinar para vocês que querem fazer também. Bom, queria começar falando justamente um pouco sobre o case aí do marketplace da Mondelez, né? Como é que foi a criação desse marketplace e por que vocês decidiram que era o momento, que era a hora de fazer essa venda direta para o B2C na internet? Tá. B2B, aliás. B2B. Bom, acho que foi um processo natural, né? Uma medida que as tecnologias vão evoluindo, né? E o pequeno varejo começa a buscar novas formas de se comunicar com as indústrias e com as marcas, né? Você entrar no mercado de B2B fazia todo sentido. Do ponto de vista da Mondelez, a Mondelez é uma das indústrias que mais tem distribuição no mercado brasileiro. A gente tem mais de 600 mil pontos de venda. Então, como se relacionar com esse pequeno varejo, como interagir com eles, tem um papel muito importante dentro da estratégia da companhia. E o B2B se mostrou e já era uma opção de ser mais uma forma de se conectar com esse pequeno varejo de uma forma mais contundente. Explica um pouco para a gente essa conexão com o pequeno varejo, né? Que é isso que é acho que é a grande inovação para vocês, né? Até ter esse relacionamento direto com esse pequeno varejo, né? Como é que é para vocês até conhecer esse pequeno varejista a partir do momento em que vocês começam a vender para eles pela internet? Acho que é super interessante e traz alguns insights muito disruptivos, né? Porque o mercado brasileiro tem 1 milhão de pontos de venda e a Mondelez está sempre buscando chegar em novos pontos de venda e muito disso acontece através de um modelo indireto. Então, através de distribuidores, atacadistas, etc. E, embora a gente soubesse que um pequeno varejista gostaria de se conectar com uma indústria, né, no caso da Mondelez, existe uma dificuldade aí logística, de operação, que faça com que a gente não conseguia se comunicar com ele diretamente. Quando você tem uma plataforma de e-commerce, né, ou você tem um modelo digital de conexão com o pequeno varejo, você já começa a ter uma conversa muito mais direta, né? Isso gera mais empatia com a marca, ele traz algumas soluções de problemas da cadeia de valor que sempre existiram, que você consegue solucionar, que você não conseguia antes. Então, você começa a criar uma relação no ecossistema totalmente diferenciada. E isso acho que é um grande ganho do que a gente vê, né? Então, antes a gente olhava pequeno varejo por tamanho de checkout. Hoje você já consegue falar de pequeno varejo, você consegue saber nomes, perfis, né? Todo pequeno varejo não é igual, então você começa aí agora a expandir um pouco o seu hall de ferramentas no relacionamento que faz com que você traga soluções mais personalizadas para ele. Então acho que esse é um grande ganho. Que tipo de indicadores, vocês têm indicadores que mostram como é que está sendo essa relação com esse pequeno varejista, esses insights mesmo que vocês conseguem tirar deles agora, como é que está sendo esse resultado? Consegue. Não, tem várias informações, mas eu acho que uma das mais interessantes é que a gente percebe que os clientes que são omnicanais, né, eles compram do vendedor, mas também compram através das plataformas de e-commerce, o ticket médio dele é quase 20% superior ao do ticket médio do cliente puramente offline. Né? Você vê frequência de compra, você vê que muitos pequenos varejos estão comprando fora do horário de expediente, entre 6 da tarde ou final de semana.
Então você começa a ter algumas coisas interessantes, inclusive eles começam a dar feedback, sugestões de melhorias, que aí você cria já uma relação mais próxima com eles. Matheus, o que é preciso, enfim, para a indústria acelerar essa venda direta para o distribuidor? A gente tem um case aqui super bacana, né, que é o caso da Mondelez, mas daí desse case e de outros, enfim, que vocês acompanham, o que é ali, de fato, essencial para acelerar essa venda? Eu acho que a gente tende a ir para o caminho de falar que a tecnologia é o que faz isso. A tecnologia, ela é o canal, é a via, né, é o enabler. Mas cada vez mais eu tô acreditando, né, e vejo isso de forma muito contundente, o exemplo do Theo aqui, que tem liderado essa transformação de perto, né, são pessoas. Então, pessoas com a mentalidade correta para esse mercado, que tem um objetivo traçado, claro, conhecem o mercado de fato, e aí sim, definem uma estratégia com objetivos claros, essas são os players e indústrias que vão liderar esse mercado. Porque não adianta você ter todo o aparato e ferramental se você, primeiro, não sabe para onde você quer ir e, segundo, não conhece quem você está atendendo, não sabe o que ele precisa. Então, acho que um grande equívoco, muitas vezes, da estratégia de digitalização preciso me digitalizar. A questão é, por que você precisa se digitalizar? Então, essa pergunta, primeiro, você precisa responder dentro de casa. Então, uma indústria como o Mondelez, né, do porte, da representatividade, da capilaridade que tem, se não tem isso bem definido, pode ser uma estratégia que vai durar 2 anos e morrer, né? Porque não tem um porquê claro, né? Então, eu acho que aqui tem um diferencial. A Mondelez traçou bem o seu proposta de valor, né, Theo? E soube e está tentando implementar isso todos os dias. E se questionando também, porque você traça um plano, daqui 2 anos, o interessante é você evoluir esse plano e não estar stuck com aquela primeira parte do plano que você fez, né? Opa, eu aprendi um monte de coisa aqui, o varejinho está me falando outra coisa, né? Não é isso que o distribuidor queria, ele está falando que isso aqui está doendo nessa operação. Como é que eu mudo? Como é que eu transformo, né? Então, acho que é aí que está o grande ponto, né? Antes de falar de digitalização, vamos entender os porquês e os objetivos muito claros dessa estratégia. Eu acho que vai por aí. E sabe que isso que você comentou agora é muito interessante, porque a gente tem aqui feito alguns painéis ao longo do dia, teremos no segundo dia do Fórum E-Commerce Brasil também, e muitos executivos da Infracommerce e de clientes da Infracommerce têm trazido muito essa questão, né, de você ter uma estratégia e você testar essa estratégia, né? Nem sempre vai ser a estratégia acertada no primeiro momento, você tem que, até porque as tecnologias mudam, avançam muito rapidamente, o próprio comportamento do consumidor mudou muito nos últimos 2 anos, então às vezes é essa questão mesmo de testar e ir de novo, né? Mas saber para onde você quer ir, pelo menos, né? Acho que isso é o começo de tudo. Aliás, uma pergunta que eu queria te fazer, é para todo mundo ser B2B, vender no B2B, no e-commerce? É para todo mundo, a partir do ponto de que isso não muda. Você já vende B2B num outro formato, num outro canal, de um outro modo. O que você vai fazer é transformar a maneira como você vende. Agora, essa transformação é para todos? Eu acredito que sim. Ela é a mesma para todos? Aí não. Eu acho que tem caminhos, estratégias e canais que vão ser mais fortes para um determinado público, para um segmento, para um tipo de negócio, para o mix que você vende. Então, o legal da digitalização é que ela tem vários caminhos. O ponto é, teste alguns deles que você acha que faz sentido, veja qual você tem mais aderência, penetração e relevância e aposta ali. Então, acho que tem espaço para todo mundo, né? Agora tem uma diferença, né? Uns vão liderar essa transformação e vão trazer outros junto com ele, né? Que eu acho que é muito o caso aqui do case da Mondelez, porque, primeiro, como negócio já são muito fortes e tem um diferencial competitivo muito grande, que é justamente o poder de entrar no pequeno, e tem outros que vão embarcar na estratégia de surfar em ondas de caras grandes e muito sofisticados que estão conseguindo implementar isso com sucesso, né? Então, você tem espaço para todo mundo. Agora, a proporção disso e o formato disso sempre vai mudar. Mas eu diria que, respondendo na última linha, sim, seria para todos. É isso aí. Theo, pensando nessa jornada, né, que vocês destacam aí, o impacto que tem no pequeno varejista, como evoluir a experiência do consumidor na loja, nesse caso que a gente está falando do B2B, né? Vocês fazem pesquisas, por exemplo, para saber como é que está sendo essa aderência no pequeno varejo? Como é que é ouvir esse consumidor especificamente? O shopper, você está falando, o pequeno varejista que compra na plataforma. Exatamente, Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que
que nem eu comentei, você descobre que não existe um pequeno varejo, não existe só não é o tamanho do checkout que faz a diferença entre os pequenos varejos. Né? Então, você entender um pouco da jornada dele, do jeito que ele compra e como ele compra, é fundamental. E na sua relação com a sua marca também. Então, vou dar uns exemplos bem simples, assim, que mudam em taxa de conversão. Você pega, né, as nossas categorias de chicletes, a gente chama de gomas, né, o nome técnico. E ninguém sabe o que é gomas. Inclusive, o pequeno varejo ele não sabe o que é gomas. Você vai no supermercado, ele até lê gomas lá em cima, mas ele vê chiclete lá embaixo. Então, você entender a cabeça do pequeno varejista faz toda a diferença. Tem pequeno varejo que tem comprador e tem pequeno varejo que não tem comprador. Então a forma de tratativa, as soluções de tecnologia, as experiências que você pode oferecer são bem diferenciadas, né? O cara que tem comprador, ele tem mais tempo para escolher, ele tem mais possibilidades de negociar, etc. A pessoa que não tem comprador, que ele trabalha na loja, ele prefere comprar no final do dia, ele já prefere um pedido sugerido, enfim. Então tem várias soluções que são diferentes para os perfis que você tem. E é fundamental você tentar acompanhar e entender o que seu pequeno varejo está falando, porque ele sabe qual é a dor dele e você precisa entender. Isso é uma coisa que é importante, que você comentou de test and learn. Sim. A coisa que eu mais descobri, assim, e toda vez eu descubro, cara, as suas hipóteses, pode ter certeza que você está errado. Assim, a única coisa que eu sei é que você vai estar errado. As teorias que a gente coloca, eu tenho vários exemplos de que eu falei, putz, tinha certeza que isso aqui seria um exemplo correto e quando você vê tem outras iniciativas interessantes. Por isso que é muito rico, né, você ter esse contato com o consumidor, né, quer dizer, enfim, seja ele B2B, B2C, né, você saber o que ele está querendo, porque é assim que você descobre como atendê-lo melhor, né. Como que a indústria, Matheus, pode usar equipes de desenvolvimento e até parceiros como a própria Infracommerce, né, para aprimorar essa experiência do cliente, focando totalmente na jornada do consumidor e tornando essa jornada como o cliente quer, que é mais simplificada possível hoje, né? Perfeito. Eu volto lá no primeiro ponto, que é a tecnologia é o veículo, Sim. né? Então, eu acho que isso que o Theo comentou aqui do test and learn, conhecer o pequeno varejista, a sua dor, é o que vai trazer insumo para aí sim o meu corpo de desenvolvimento, seja devs, né, desenvolvendo ali tecnologia com squad, ou outros produtos e soluções, façam coisas que têm relevância, tá? Então, eu acho que a gente pode ajudar muito quem está escutando o seu público-alvo, quem está olhando para o mercado com os bons olhos de deixa eu aprender e aí sim implementar, daí sim, porque o que a gente tem como benefício hoje dentro de casa é o quê? Uma rede de aprendizados, né, e experiências que são muito diversas e que trazem times mais consolidados e maduros que na hora que você coloca a solução na mesa para ele desenvolver, ele fala assim, opa, eu já conheço isso daqui, já sei qual que é o melhor caminho. Então você tem um ganho de capital intelectual, de aprendizado, e aí também tem a questão de escala de negócio, né? Porque eu tenho muito desenvolvedor desenvolvendo muita coisa, então eu consigo ser competitivo e mais ágil muitas vezes do que pequenos corpos de desenvolvimento que você encontra por aí, que são diversas empresas, né? Todas elas têm sua qualidade, suas fortalezas e fraquezas também. Mas eu acho que a riqueza da Infracommerce hoje é que ela não faz só tecnologia. Ela está muito no business do negócio digital. E é isso que faz toda a diferença e ajuda os nossos parceiros. Então eu não tenho só uma squad técnica puramente que conhece o código e sabe implementar uma solução. Ela tem um time de negócios ali que está perambulando por ali, falando, cara, não é por aí. Vamos ajeitar isso daqui. Essa premissa que a gente tinha mudou. Vamos mudar? Então, essa agilidade, capacidade de ter um input de negócio para o desenvolvimento mudar o direcionamento dele é essencial. Né? Hoje você vê grandes soluções demorando, às vezes, 4, 5 meses para sair do forno. Você lançou, catástrofe. Né? Não teve aderência. Ou, no mínimo, não foi tão bom quanto poderia. Né? Porque você tinha assumptions muito fortes e que você não teve capacidade de mudar de forma ágil. Então, acho que aí está um pouco da capacidade que hoje nós, como Infracommerce, temos em ajudar os nossos clientes. A gente está muito próximo do business, do negócio. Isso faz toda a diferença. Embora a gente tenha falado aqui, repetido, que é difícil fazer previsões e que às vezes as nossas previsões não se mostram acertadas, né? E que é preciso teste e erro para acertar, o que vocês podiam dizer para a gente que é o próximo momento desse e-commerce B2B? O que há de tendência aí? Vocês conseguiriam arriscar aqui palpites? Talvez eu não consiga dizer how the future looks like, né? Muita gente fala que vão ter várias plataformas ou poucas, mas tem uma coisa que eu não tenho dúvida que está mudando
E isso tem muitas implicações nas indústrias, né? Imagina que quando você fala do modelo de distribuição ou modelo de B2B no Brasil, você tem 4 grandes forças da cadeia de valor, né? Você tem uma marca forte, você tem alguém que faz que a gente chama de order taking, que pega o pedido, você tem alguém que faz a entrega e você também tem alguém que faz uma execução na loja, né? Hoje, até hoje no modelo brasileiro, ainda normalmente as indústrias têm a parte da marca forte e as outras 3 partes ficam na mão de um distribuidor ou de um atacadista, alguma coisa do gênero. Isso é fato que já está mudando, né? Normalmente quem faz o pedido não necessariamente é o cara que entrega, que não é necessariamente o cara que executa na loja e não é necessariamente o cara que tem o dono da marca, né? E então esse shift, essas trocas na cadeia de valor, isso vai acontecer, algumas taticamente, outras vão ser consequência, e isso vai ter implicação para todo mundo, né? Hoje uma marca que tem uma distribuição pequena, através do e-commerce, ela pode chegar em 1 milhão de pontos de vendas, pelo menos de contato awareness. Se a pessoa do outro lado vai comprar ou não, aí tem outras forças, mas essa mudança nas forças de valor, não tenho dúvida que já está mudando, e acho que é por aí que vai acontecer. Matheus. Fala perfeita aí, Theo, concordo, gênero, número e grau. É legal ver essa visão da indústria, né, de como você tem diversos fornecedores na cadeia e como cada um hoje vai mudar o seu papel, porque tem alguém fazendo o que você fazia antes de maneira diferente e às vezes melhor, né? Mas eu concordo com o Theo que é difícil fazer uma previsão, né? Ninguém aqui tem bola de cristal, mas uma das coisas que eu tenho como convicção é, primeiro, que esse mercado ele vai estar regado a dados e toda decisão vai ser tomada a dados. Antigamente você tinha uma decisão muito mais de canal e de venda, né? Volume é o que mandava no business, né? E também linhas ali importantes como margem, etc. Hoje você já vai olhar para outras coisas, dados muito mais profundos, granulométricos. Quem tiver isso na mão, conhecendo o público-alvo, que é esse pequeno varejista, né? 500 mil de pontos de venda, você já tem um diferencial. Então, dados para mim é algo que vai de fato arbitrar como isso vai acontecer lá no futuro. Quem tem dado e conhece o dado, vai mandar de alguma forma, né? E outra coisa que eu acredito também é quem tem poder de integrar esse ecossistema. Então, é um ecossistema extremamente fragmentado, pulverizado, num país como o Brasil ainda mais, né? China é um exemplo disso, mas que está conseguindo, até pelo formato de governo e política que faz, consegue concentrar mais as coisas num país que tem o tamanho de um continente sozinho, né? Mas o Brasil também. Só que no Brasil a gente tem um mercado muito mais liberal, né? E que trabalha de forma muito mais livre. Como integrar tudo isso? Como integrar mais de 4 mil distribuidores, né? Mais de 1.000 indústrias de relevância e as empresas de tecnologia nesse meio, conectando eles a mais de 1 milhão de pontos de venda. É muita gente para conectar, né? Então, eu acho que aí está o desafio. Quem vai mandar lá na frente é mandatório, você conhecer seus dados, ter os dados e 2, saber como integrar toda essa camada de forma friendly, né? Amistosa, de maneira fluida. Se você tiver muito atrito de integração, você vai ter muita gente tirando o pé e falando, pô, isso não é para mim, porque realmente gera muito atrito, gera muita dificuldade essa camada de integração. Acho que aí está um dos pontos mais desafiadores hoje do mercado, integração. Fala um pouquinho mais para a gente, inclusive, desse desafio, dessa integração. Muda o perfil, muda o jeito de se relacionar com esses atores, enfim, dessa cadeia? Porque a gente está falando realmente de um universo aí, né, que se conversava de maneira diferente antes. Como é que é isso que você falou que é o grande desafio? Acho que o Theo depois fica à vontade, tá, Theo, para me complementar, mas assim, vou falar de um dos aspectos, né? Você tem hoje mais de 4 mil distribuidores atacadistas aí no Brasil, né? Se não for mais. Cada um tem o seu sistema de gestão e ERP, né? Imagina você querer integrar 300 sistemas diferentes dentro de um mesmo ecossistema. Como você traz um modelo de integração que é one size fits all? Você não traz. Então, a escalabilidade nesse sentido, ela é um desafio. Você pode achar o 80-20, que é quem é que está dominando o mercado e faz a maioria dos RPs. Legal, esse é um caminho. Mas esses outros 20% que você tem uma dificuldade de integrar, eles são tão essenciais quanto os 80% que você trouxe, porque eles vão alcançar público que você não alcança, vão ter dados que você precisa, etc, etc. Então, eu acho que o desafio está aqui em, existe uma agenda tecnológica, como é que a gente avança tecnologicamente para ser muito mais rápido, ágil, né?
e friendly nas integrações, então precisa ter aí realmente um leap, né, um salto tecnológico nesse sentido para integrar o mercado, mas também tem que existir aí, na minha concepção, uma transformação desse mercado. Se as pessoas não entenderem que aquilo é importante, né, o distribuidor, o teu stakeholder, já é difícil integrar, ele vai gerar mais dificuldade ainda. Então são duas coisas, tem o passo tecnológico, mas tem o passo de, peraí, esse cara está entendendo por que ele está fazendo isso? Né? Então ele está bem evangelizado nesse sentido do porquê que ele está entrando ali, por que vale a pena integrar, quais são os ganhos que ele vai ter, isso muda o jogo. É um aculturamento mesmo, né, desse momento, né? Para vocês, houve esse desafio, esse tipo de desafio? Existe milhares iguais a esse também lá dentro. Acho que uma grande mudança é um pouco da visão colaborativa que o digital traz, né? Então, quando você fala de ecossistema, né, você pensa em e-commerce é uma coisa da década de 70, aqui no Brasil 80, né? Quando você olha toda essa quantidade de avalanche de tecnologias e experiências, nada mais vem que para solucionar problemas eternos na cadeia de valor. Out of stock, disposicionamento de preço, custo de servir, são coisas que sempre existem e as tecnologias vão mudando. O que eu acho que é o grande desafio das indústrias e dos distribuidores nesse aspecto é ter um pensamento mais colaborativo. É muito natural dessa relação ser uma coisa mais transacional, né? Você tem uma coisa da desconfiança. E quando você fala do modelo de distribuição, né, você está falando de troca de informação, a indústria entende o consumidor ou os perfis de consumo das marcas muito melhor que qualquer atacado ou distribuidor. O distribuidor entende o pequeno varejista e talvez entende da logística melhor que qualquer indústria. Então, essa troca tem sido muito rica. E eu vejo isso entre os nossos distribuidores, os que estão mais próximos, que já entenderam que essa troca vale a pena. A gente tem um crescimento exponencial em ticket médio, em engajamento, enfim, já tem outros ganhos além desses tradicionais. Então, acho que é um desafio essa parte, muito Ainda grande. você diria. Enorme, enorme. Muito bom. Matheus Almeida, diretor de e-commerce B2B da Infracommerce, obrigada por estar aqui com a gente. E Theo Vieira, contando esse case super bacana aqui na Mondelez, ele é aqui diretor de e-commerce, obrigada também pela presença aqui no estúdio. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, até a próxima. Obrigado também, foi um prazer enorme, excelente papo. Muito bom mesmo, muito bom saber, né, de experiências como essas que podem inspirar você também a tomar decisões para os seus negócios. A gente continua com essa cobertura especial do Fórum E-Commerce Brasil 2022, trazendo as melhores práticas para o e-commerce, o que vem lá de fora, mas o que tem sido feito aqui também do jeito brasileiro de se fazer, como a gente tem falado aqui nesses últimos painéis. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da Mercado e Consumo, e lembro que a Mercado e Consumo agora tem uma nova editoria, a Mercado e Infra, que fala justamente sobre e-commerce, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre tudo que diz respeito a esse mundo do qual você trabalha, do qual você faz parte como consumidor também. Enfim, esse mundo cheio de inovações aí, cheio de novidades todos os dias. Tá bom? Não perca mais conteúdo daqui a pouquinho.